Eu sou a Melissa Santini, sou psicóloga e hoje a gente vai falar sobre depressão gestacional. Primeiro de tudo, eu quero que você saiba que não é frescura, que a depressão gestacional, a depressão pós-parto, ela existe, ela é real, tudo que você está sentindo é válido, você não é uma pessoa diferente das outras, você não é menor nem com menos valor por estar sentindo tudo isso. Então a gente vai começar esse vídeo com você se acolhendo, com você tendo paciência, com você tendo amor por você. Porque sentir tudo isso que você tá sentindo, grávida, já é desafiador o suficiente para você ter que ficar se cobrando, se culpando, achando mais coisa para te sobrecarregar. E se você não é a mulher que tá passando por isso, mas é o parceiro, o companheiro, a amiga, a mãe, a irmã, saiba que tudo isso que essa pessoa tá passando não é frescura. Não é falta de amor, não é porque ela não é uma boa mulher, é porque a gente está falando de questões emocionais, às vezes questões químicas, questões hormonais que fazem com que a mulher passe por isso nesses períodos. Uma gestação, um bebê pequeno, abre muitas portas na nossa vida. Tem a questão hormonal, tem a questão química, e essa parte é importante que você cuide com a sua obstetra, com a sua ginecologista, com a sua pediatra. É importante que você converse com elas para cuidar da questão química, hormonal, tomar remédio se for preciso. Ir no psiquiatra não é vergonha nenhuma. Agora você precisa se sentir um pouco melhor da maneira que for possível. Então, toda essa parte de medicação é importante que você vá atrás, não deixa passar, procure ajuda. E aí aqui a gente vai conversar um pouco sobre a questão emocional. Você está gestando, isso é uma mudança gigantesca na vida de uma mulher. Isso é uma mudança, é como se a gente estivesse fazendo um contrato para a vida inteira, né? Para a vida inteira. Não dá para voltar atrás. Além de ser uma coisa muito abstrata, se você está gestando, a gestação ela pode ser uma fase muito confusa. Tem mulheres que passam por isso de maneira muito maravilhosa, né? Incrível, maravilhoso, o melhor momento da minha vida. Não foi o que aconteceu comigo. Eu tenho um bebê hoje de 3 meses e a gestação, para mim, foi uma das fases mais difíceis. Depois que ele nasceu, tudo mudou, para mim. Cada mulher vive de um jeito, tá? Mas a gestação, para mim, foi uma fase muito difícil. Muito confusa, muito angustiada. Eu queria muito ter esse filho. Eu tava muito feliz em ter o filho. Inclusive, eu já tinha tido uma perda gestacional e eu imagino que por isso a gestação foi tão confusa para mim. Acho que eu tinha muito medo de perder de novo. Mas a gestação foi difícil para mim. Tive crises de ansiedade, fiquei muito angustiada, não sabia de onde estava vindo, mesmo eu querendo muito aquele bebê, mesmo eu estando muito feliz com aquilo. Não quer dizer que você tem que estar feliz, tá? Tudo bem. Se você não tiver, se você tiver com medo, se você não queria esse filho, tá tudo bem. Essas coisas acontecem e a gente vai cuidar disso. Então a gestação ela pode ser uma fase muito confusa. Como é que você vai fazer para se cuidar nesse período? Primeiro, se acolha. Se acolha da melhor maneira possível. Tenha amor por você mesma. Não se julgue, não se cobre, não se trate mal. Tenha amor por você. Segundo, a gestação, ela traz muitos medos. A gente não sabe o que vai ser, né? Você não sabe. Primeiro, que a gente não sabe como essa criança vai nascer. Você não sabe se vai vir com saúde ou não vai. Você não sabe o que vai ser da sua vida. Você não sabe o que vai ser da sua carreira. Você não sabe o que vai ser do seu casamento. Você não sabe o que vai ser de você. Você não sabe o que vai ser da sua casa. Onde é que você vai pôr o berço? Onde é que você vai pôr as coisas? Onde é que você vai cuidar dessa criança? O que vai ser? Quem que vai me ajudar? Onde eu vou ficar? Como é que vão ser as minhas noites? Será que ele vai dormir? Será que ele não vai dormir? Será que ele vai mamar? Será que ele não vai mamar? Será que eu vou ter um bebê? Eu vou ganhar na loteria dos bebês e vou ter um bebê que dorme super bem ou não? Será que eu vou ter um bebê que chora demais? São muitas incertezas. E a gente vive num mundo, no momento, em que não tem muito espaço para as incertezas. A gente vive no mundo do Google e das respostas rápidas e das dicas para solução. E a gente quer solução de tudo. E a gestação, ela vai na contramão disso. Ter um filho vai na contramão da velocidade desse mundo.
Porque a gente não tem as respostas. Na verdade, a gente não tem resposta de nada, tá? Da vida, a gente não tem resposta de nada, isso é um aprendizado. Mas a gestação, menos ainda. Só que isso vai muito na contramão do que a gente vê hoje em dia. Então você abre o seu Instagram, o seu Facebook, sei lá, acho que é Instagram, né? Você abre lá, o que que você vai encontrar se você estiver gestando? Dicas de sono, dicas de alimentação, dicas de amamentação, rotina do recém-nascido, o que você precisa fazer para o seu bebê dormir bem, o que você precisa fazer para o seu bebê não chorar, o que você precisa fazer para o seu bebê dormir no berço, como é que você deve ajustar a rotina dentro da sua casa, que horas você deve fazer tal coisa. Presta bem atenção. Essas coisas atrapalham. Sabe por que atrapalham? Porque esse bebê que vai chegar, ele não precisa de um monte de regras. Ele precisa da mãe estar bem e presente para cuidar dele. Um bebê pequeno, ele precisa de amor. Ele não precisa do enxoval perfeito, ele não precisa de tudo resolvido, ele não precisa que você saiba todas as regras do sono, ele não precisa de nada disso. Presta bem atenção no que eu tô falando. Ele não precisa de nada disso. Ele precisa que você esteja disponível para conhecer ele. Então, muitas vezes, essa angústia na gestação, esse medo do que eu não sei o que vai ser, ele vem por você querer controlar ou se preparar o máximo possível. Pode ser que se preparar te ajude, né? Tem perfis de mulheres que falam, não, eu fico tranquila, eu vejo o curso do sono, eu tô vendo tal coisa, isso me deixa tranquila. Pode ser. Se te deixa tranquila, tá ótimo. Mas se você tá muito ansiosa, tá muito angustiada, veja se essas coisas te ajudam ou se elas te atrapalham. Se dê essa tranquilidade de ir resolvendo as coisas conforme elas acontecem. Você não precisa estar preparada para tudo. Tudo isso sobrecarrega, tudo isso cansa, tudo isso desgasta, tudo isso ocupa um espaço emocional que vai transbordando, a gente não vai aguentando. Então tome muito esse cuidado. Lembre, vai resolvendo conforme as coisas acontecerem. Você nem sabe se vai ter problema ou não, tá? Outra coisa. A gente tá falando de uma época de muito desgaste físico. O seu corpo, nossa, se vocês jogarem, joga no Google, se você pesquisar o que acontece com o corpo da mulher durante a gestação, é uma coisa surreal. O sangue dobra de volume, você tem muito mais sangue, você fica muito mais sensível, seus órgãos movimentam inteiro, o seu cérebro derrete. O seu cérebro, você já não consegue lembrar mais de nada direito. São muitas mudanças físicas. Quando tem muita mudança física, a gente está falando de um cansaço. A gente está falando de um período, de uma época em que a gente deveria, assim, se cuidar, se recolher. Só que ao mesmo tempo que você tá ali criando órgãos, formando um bebê dentro de você, também é um período de decisões. Também é um período em que você começa a ter que decidir coisas. Como é que vai ser o quarto? Onde esse bebê vai dormir? As roupas, fazer o enxoval, precisa comprar isso, precisa comprar aquilo, precisa isso, precisa aquilo, precisa isso, aquilo, eu preciso ver quem que vai me ajudar quando o bebê nascer, como é que vai ser aqui em casa, eu preciso, e aí tem os exames, e aí você começa a ir fazer os exames, aí é com mais frequência, e tem as consultas, você precisa ir nas consultas, e às vezes você tá precisando só descansar, mas você não consegue, porque você também tá trabalhando nessa época. Por que eu tô falando isso? Porque é uma fase desafiadora. É uma fase com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu lembro, vou contar aqui o que aconteceu comigo. Eu tava ali decidindo o quarto, aí você precisa ver se você vai fazer chá de bebê ou não, né? Eu fiz um bem pequeno para pessoas próximas, mas aí você tem que pensar no chá de bebê, você tem que pensar nas coisas. Eu lembro que eu tava decidindo enxoval assim, né? Eu ganhei muita roupa, mas eu tinha que comprar coisas, né? E eu lembro de ir na consulta com a obstetra e a obstetra começar a conversar comigo sobre o parto. Como que vai ser o parto? O que vai ser do parto? O que eu queria do parto? Fazer o plano de parto. Isso vai ter um outro vídeo aqui sobre plano de parto. O que vai ser do parto?
O que eu ia querer no parto? Quem que eu ia querer junto no parto? Eu ia querer fotógrafa no parto? Vai ter doula no parto? A enfermeira também precisa marcar um encontro. Vai ser parto natural? Como é que funciona? E eu lembro que ela deu pra gente um negócio, tinha um plano de parto pra gente conversar sobre aquilo. E eu lembro que chegou uma hora, eu falei pro Léo assim, eu não consigo ainda pensar no parto. Impossível eu pensar no parto. Eu tava lá no 5º, 6º mês de gestação. E eu tava tão ansiosa com tanta coisa e eu precisei falar assim, gente, não estou conseguindo pensar no parto. Ainda não consigo. Eu ainda tô decidindo o que vai ser do quarto dele. Eu ainda tô pensando, eu ainda não consigo pensar nisso agora. Espera um pouco, mais pra frente eu penso. Então, eu quero que você repare se você tá com muitas informações ao mesmo tempo. Tudo isso que eu tô falando são coisas mais práticas até. Já já a gente vai chegar nessa dor mais profunda que você tá sentindo. Só preciso te trazer esse contexto de que tem coisas práticas, de que tem coisas que sobrecarregam, que vão aumentando a angústia e a ansiedade. Então, pause tudo. Peça pausa para as pessoas, fala, olha, não tô bem, preciso de respiro, preciso de ajuda, preciso parar um pouco, daqui a pouco eu vejo. Peça para pessoas fazerem coisas para você. Não consigo resolver tal coisa, resolve para mim. Não tô dando conta, tô ansiosa demais e precisa resolver isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você pode resolver? Resolve a cortina do quarto para mim. Compra essa lixeira aqui. Resolve tal assunto. Fala com tal pessoa sobre o brigadeiro que eu vou comprar pro meu chá de bebê. Faz tal coisa. Delegue, peça ajuda. Você não precisa dar conta de tudo. E você não precisa estar assim, feliz da vida, radiante, achando tudo perfeito. Você pode estar cansada, você pode estar sobrecarregada, você pode estar triste, mesmo você estando feliz com a gestação. Agora, além dessas coisas práticas, a gente vai entrar numa questão um pouquinho mais profunda, que é às vezes, essa tristeza, esse medo, essa angústia de pensar que tá vindo um bebê aí pra sua vida. Muitas vezes, o medo desse bebê chegar, ele tem a ver com algumas situações para você prestar atenção. O medo desse bebê chegar, ele pode ter a ver com o medo do que vai ser da sua vida. O medo desse bebê chegar, ele pode ter essa sensação de que esse bebê vai atrapalhar tudo. De que esse bebê, ele vai... estragou, acabou, tá vindo na hora errada. Não dá, eu precisava ter resolvido outras coisas antes, eu queria ter visto outras coisas antes, eu queria ter vivido outras coisas, eu queria estar... E aí você vai colocando a culpa da sua infelicidade ou das coisas que você não conquistou no bebê. Então a primeira coisa que a gente precisa começar a pensar é que o bebê não tem nada a ver com isso. Sim, ele vai mudar a sua vida, mas pode ser que tenham infelicidades suas, frustrações, tristezas, coisas que você queria resolver que já existiam antes desse bebê. Ai, Melissa, mas agora vai ficar mais difícil ainda. Pera, pode ser que sim, mas pode ser que não. Porque pode ser que ele traga tantas mudanças, tantos caminhos diferentes, que algumas coisas vão clarear. Pode ser que seja desafiador? Pode. Mas vamos ter muito claro, não é culpa dele. Algumas frustrações, algumas coisas que você quer resolver, objetivos que você quer conquistar, coisas suas da sua vida, essas coisas têm a ver com você como mulher adulta e não como com o bebê. Por que é importante isso? Porque às vezes a força que a gente tem, a tranquilidade que a gente conquista, tem a ver com o seu lugar de mulher adulta capaz, que vai conseguir ir atrás das suas realizações e dos seus sonhos, talvez durante alguns meses, primeiros anos aí seja mais desafiador, mas a sua vida não acabou por conta do bebê. Não é culpa dele. Você é responsável pela sua vida e você, como mulher adulta, vai atrás disso e vai conseguir resolver e vai conseguir dar conta. Então, às vezes, se enxergar como a adulta da situação pode te ajudar a ocupar esse lugar de mãe de maneira um pouco mais firme, de maneira um pouco mais tranquila. E a gente precisa, aos poucos, ir tirando
esse bebê desse lugar de que ele atrapalha, de que ele acabou com a sua vida. Segunda coisa, quando a gente fala de ter espaço para esse bebê, né? Então esse bebê tá chegando, né? Você vai precisar dar um espaço para ele, poder olhar para ele, poder amar ele. Para esse espaço aparecer, eu quero que você pense um pouquinho no seu espaço como filha. Qual é o espaço que você tinha para sua mãe e para o seu pai, especialmente para sua mãe? Qual é o espaço em que você foi maternada? Como é que foi isso para você? Porque às vezes quando a gente engravida, a fragilidade é tão grande, a gente fica muito fragilizada mesmo, muito vulnerável, que reabre algumas feridas que a gente carrega de falta de amor, de falta de atenção, de falta de cuidado. A gente se sente muito desamparada. Como é que eu vou cuidar desse bebê se nem cuidam de mim? Como é que eu vou cuidar disso daqui? Como é que eu vou amar? Como é que eu vou ter espaço para essa criança se eu não tenho esse espaço para mim? Se eu nunca tive esse espaço? Se eu ainda tô buscando amor por aí? Se eu tô querendo ser amada? Então, entenda que é uma questão que é mais profunda. É uma questão que é para você cuidar das suas feridas, que não tem a ver com o bebê. Ele tá desencadeando essas coisas, né? O surgimento dele tá trazendo essas questões, mas são questões que são suas, não são dele. A gente precisa tirar ele desse lugar. Como é que estão essas feridas? É muito importante você perceber a hora de procurar a ajuda de uma psicóloga, né? Eu sou psicóloga clínica, eu atendo mulheres com gestação gestacional, com com depressão gestacional, com depressão pós-parto. Talvez você esteja precisando de ajuda, de alguém para te acompanhar, de alguém para te ajudar a passar por esse momento difícil. Esse vídeo aqui, ele serve como um apoio, tá? Ele serve para você começar a pensar, ele serve para te ajudar, mas pode ser que chegue um momento que você está precisando de uma ajuda individualizada direta. É importante você marcar uma consulta com uma psicóloga, tá? Mas voltando, você entende quando eu falo que a gente está falando de feridas mais profundas? Que a gente está falando sobre amor, afeto, sobre essa mãe, você, cuidar das faltas que você tem? Porque são essas faltas, são essas feridas que vão fazendo a gente ter muita dificuldade de vincular com o filho. Porque eu ainda tô procurando amor, eu ainda tô procurando afeto, eu ainda tô procurando ser amada. Como é que eu vou dar amor? Como é que eu vou receber essa criança? Como é que eu vou ter espaço para ela se eu não tenho nada disso? Então, de novo, a gente vai fazendo um trabalho devagarinho para você se enxergar mais como adulta. Mesmo que você tenha essas faltas, mesmo que você tenha essas feridas, elas são reais, elas doem, mas agora a gente está falando de um novo lugar, do seu lugar de mãe. E para você conseguir ser mãe, às vezes a gente precisa se despedir um pouco do lugar de filha. Eu preciso me enxergar mais no lugar de mãe agora. Só que se eu tô no... Presta atenção que isso é importante, hein? Se eu tô no lugar de filha, ainda querendo a aprovação do meu pai e da minha mãe, ainda querendo ser vista por eles, ser reconhecida, eu quero que eles enxerguem quem eu sou, eu quero me sentir amada, eu quero que eles... Eu tô ali ainda lutando para me mostrar perfeita, para não errar, porque eu não posso errar, para eu ser aceita eu não posso errar, eu tô ali lutando para isso. Eu ainda tô nesse lugar de querer ser vista e ser reconhecida pelos meus pais, aí eu não consigo ser mãe, porque eu tô presa no lugar de filha. Então, que tal você começar a pensar, veja se faz sentido na sua história, em se libertar um pouco desse lugar de filha para assumir um lugar muito mais potente, muito mais importante, muito mais maravilhoso, que é o lugar de mãe. De se enxergar como essa mulher capaz de fazer isso. Entende? De novo, é um processo, a gente está começando a pensar nesse assunto, mas é uma coisa para você começar a refletir. Uma última coisa, às vezes não tem explicação nenhuma, tá? De maneira racional. São tantas mudanças na gestação, físicas, emocionais e hormonais, que fica difícil. Porque você pode me falar assim, tudo isso eu sei, eu tenho tudo isso claro, mas mesmo assim eu tô sentindo, calma, tá tudo bem. Nem
tudo a gente consegue explicar de maneira racional. E se você tá sentindo isso, né? Racionalmente eu sei, mas mesmo assim, essa angústia, essa sensação, essa tristeza, tudo bem. Se acolha, tenha paciência, busque ajuda. Nem tudo tem resposta prática, nem tudo a gente consegue explicar. Então, se você tá com essa sensação, calma. Também tá tudo bem. Tá tudo bem. Fique com a sua angústia. Fique com a sua tristeza, respeite o seu momento. Às vezes as mulheres se cobram demais, né? Isso que também faz com que fique mais difícil quando não tá feliz, tá com medo, tá angustiada e tem que fingir que tá feliz. Vai achando maneiras de você se respeitar. Peça ajuda, fale, né? Fale, olha, eu não queria estar me sentindo assim, mas eu tô me sentindo, eu tô precisando cuidar. Eu queria estar sentindo outra coisa, eu queria estar mais feliz, eu queria estar mais tranquila, eu queria estar mais curtindo mais e eu não tô conseguindo curtir, eu tô precisando de ajuda. Peça ajuda. E dá uma olhada aqui nos outros vídeos que tem no canal, veja se eles podem te ajudar. Aproveita e se inscreve para você receber a notificação quando tiverem vídeos novos, tá bom? Um beijo, comenta aqui no comentário como é que tá sendo essa gestação para você.